Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês hoje aqui, nesse evento incrível. Eu gostaria primeiro de saber quem que está na tríade de marketing e vendas. Levanta a mão, por favor. Legal. O pessoal está espalhado, muito bom. Então, vamos começar com a nossa apresentação. A jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? A jornada do cliente nada mais é do que o momento em que o cliente percebe que ele tem um problema até o momento em que ele entende que ele começa a usar o produto ou a sua solução, um serviço ou a sua solução. A jornada do cliente ela é assíncrona e não linear. E eu vou explicar por quê para vocês nos próximos slides. Normalmente, a gente está muito acostumado a ver uma abordagem centrada em vendas. O que é uma abordagem centrada em vendas? Se você for localizar, você vai lembrar desse funil. Esse funil, ele nada mais é do que a forma antiga que a gente verificava vendas, onde o processo era síncrono, a gente sabia exatamente onde o cliente estava a cada momento. Hoje em dia isso mudou. Por quê? Porque hoje, o que acontece? Antigamente a gente sabia exatamente quem fazia contato com a gente, quem gostaria de fazer uma qualificação, qual era a forma que a gente ia qualificar os nossos clientes, a partir de uma série de perguntas. Depois disso, a gente fazia simplesmente uma demo ou explicava como o nosso serviço funcionava. A gente mandava uma proposta e fechava. Simples assim, né? Hoje, a gente vê que não é exatamente assim que funciona. Por quê? Porque antigamente, os vendedores e os profissionais de vendas tinham muitas informações embaixo dele. Ele tinha o controle de tudo. O que acontece hoje é que a gente não pode mais trabalhar simplesmente centrado em vendas. Porque se a gente trabalhar centrado em vendas, a gente não entende o que o nosso cliente precisa. Qual é a abordagem que ele quer saber exatamente em qual momento. Então, se a gente pensar numa abordagem centrada em clientes, qual que é a diferença? Quem aqui é contador ou trabalha em uma empresa de contabilidade? Levanta a mão, por favor. Legal. Vamos imaginar que a gente tem uma empresa de contabilidade e que eu fiz uma série de investimentos em AdWords. E eu mandei vários clientes para o meu site. Ele entrou no meu site e começou a ver quais são os produtos ou serviços que eu posso oferecer. Nesse momento, ele vai, por exemplo, preencher um formulário de contato. A gente vai entrar em contato com esse cliente e vai tentar marcar uma reunião, um call, uma demo, para poder entender quais são as principais características, quais são os principais problemas que esse cliente tem. A seguir, o que vai acontecer na abordagem antiga? A gente simplesmente mandava uma proposta e ele fechava? Era simples assim? Não é, né? A gente sabe que o processo de vendas não é tão simples. Então, o que acontece? Se a gente pensar numa abordagem centrada em clientes, pensando com ele no centro do negócio, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, a gente tem a consciência, o cliente tem uma consciência de que ele tem um problema. Ele percebe que ele tem a consciência de um problema, ele começa a se educar e a partir daí a gente não tem mais uma linha de raciocínio. A gente não sabe para onde o cliente vai. Cada cliente tem uma nova forma de caminhar esse caminho junto com a gente. Então, o que vai acontecer? O cliente simplesmente, ele tem essa consciência, ele começa a se educar para entender de que forma a gente pode ajudá-lo. Quando isso acontece, é muito importante que a gente tenha em mente que o cliente começa a se educar, ele quer saber mais sobre o nosso serviço, sobre o nosso produto. Como a gente faz isso? Uma série de conteúdos que a gente, por exemplo, tenha no nosso site, por isso que o nosso site é importantíssimo, não só para vender o nosso produto ou serviço, mas para mostrar para o cliente de que ele pode ter uma informação importante e pode ajudá-lo a resolver esse problema. A educação é uma das fases onde o cliente mais passa tempo. É aí que a gente precisa ajudá-lo a entender como o nosso serviço ou o nosso produto vai impactar esse cliente. Qual a diferença que ele faz no negócio do nosso cliente. Se vocês forem olhar essas bolas que estão aqui nesse gráfico, o que vai mostrar? É o tempo gasto por cada um dos clientes dentro dessa abordagem centrada em vendas. Então, a primeira parte, onde ele tem a consciência, ele passa um pouco de tempo, ele percebe que ele tem um problema e a seguir ele começa a se educar. Quando ele começa a se educar, o que ele vai buscar? Quanto mais conteúdo relevante a gente tiver, mais facilmente a gente consegue abordar esse cliente e ele vai continuar com a gente.
Isso é fundamental para a gente entender que o conteúdo que a gente coloca na rede online é muito importante para ajudar o cliente a comprar. Como que a gente vai fazer com que ele compre o nosso produto ou o nosso serviço? A gente pode ajudar ele nessa jornada. É disso que a gente está falando. Então, quando a gente começa a educar o nosso cliente, a gente facilita essa compra e essa abordagem ela é muito mais centrada em vendas. Você caminha com o seu cliente, porque você nunca sabe em que fase o cliente está. Se ele está ainda se educando, se ele está na seleção, se ele está ainda, se ele, por exemplo, ele pode pedir uma proposta para você, mas ele pode voltar para trás e começar a novamente querer se educar. É importante que a gente entenda onde o cliente está nessas fases, para que a gente não atropele esse nosso cliente. Então, a abordagem centrada em vendas, ela não permite que a gente tenha como centro o cliente. Se a gente utilizar uma abordagem centrada no cliente, a gente entende exatamente o que está acontecendo com ele. E a gente não atropela o nosso cliente. Quem aqui, por exemplo, já mandou uma proposta para o seu cliente, começou a falar com ele, ligou para ele e o cliente nunca mais respondeu? Levanta a mão. Todo mundo já teve esse tipo de sensação, né? Então é isso que acontece. Quando a gente atropela o nosso cliente, a gente não sabe onde ele está, ele simplesmente para de falar com a gente. O que a gente quer quando a gente está falando com o cliente é manter uma conversa, certo? Para que a gente possa mostrar como a gente pode servi-lo da melhor forma possível. Então, se eu atropelo o meu cliente, eu bloqueio essa conversa. Eu não consigo mais estabelecer um diálogo com ele. E aí ele para de prestar atenção em mim. Talvez ele volte mais para frente, mas nesse momento você perdeu o contato com esse seu cliente. É importante que a gente tenha essa consciência. Se a gente pensar na jornada do cliente como momentos que importam, como que a gente pode pensar isso? Vamos imaginar que você tenha, por exemplo, você queira comprar um CRM online. O que você vai fazer? Você vai primeiro verificar que você tem um problema, que você não consegue gerir os seus contatos, não consegue gerir os seus clientes. E a partir disso você vai procurar uma série de soluções, certo? Eu entro no Google, procuro no AdWords, vou ver várias... o AdWords vai me dar diversos vendors que vão estar lá disponíveis para mim. Eu vou escolher alguns para eu poder selecionar e ver se eles fazem sentido para mim ou não. Nesse momento, o que acontece? Se eu não tiver muito claro qual é o meu problema, né, eu preciso entender qual é a solução. Uma coisa importante, quando, por exemplo, eu estou comprando um CRM, eu, como cliente, eu vou tentar buscar informações de artigos, eu vou procurar podcasts, eu vou procurar vídeos, eu vou procurar depoimentos dos clientes que já usaram esse sistema. Isso me ajuda a comprar, isso ajuda a dar credibilidade para a compra que eu vou fazer. É isso que a gente tem que buscar fazer. Então, se, por exemplo, vamos imaginar que vocês têm um cliente e o cliente entrou em contato, começou a falar com vocês e no minuto seguinte, vocês tinham um artigo no site de vocês que, se a pessoa quisesse baixar esse artigo para poder ler, o que ela teria que fazer? Preencher um formulário de contato. Eu recebi esse formulário de contato e no minuto seguinte, eu liguei para o meu cliente. Está certo ou errado? Está certo ou está errado? O que vocês acham? Está errado. Por quê? Por que está errado, gente? Porque eu estou atropelando meu cliente. Ele acabou de baixar um white paper, um artigo, um conteúdo, ele não teve nem tempo de ler. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente, naquela ansiedade de fechar um negócio, a gente atropela o nosso cliente. Então, quando a gente... Imagina você que baixou um artigo agora e você não teve nem tempo de ler, a pessoa está lá ligando. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso acontece pra caramba. Então, a gente entender cada passo dos clientes dentro do nosso negócio é muito importante para a gente não atropelar eles em nenhum momento. Ok? Algumas formas de a gente fazer isso são o uso da tecnologia a nosso favor. Então, o que acontece? Tem vários sistemas hoje de marketing, né, automação de marketing, que te ajudam a utilizar, por exemplo, um link que você pode enviar para o seu cliente com um artigo. Você sabe quantas vezes ele clicou nesse artigo. Você sabe quantas vezes ele abriu o seu e-mail. Se você mandar uma proposta para o cliente, você sabe exatamente quantas vezes ele abriu a sua proposta. O que é interessante disso? Parece mágica. Já aconteceu comigo, eu estou lá trabalhando no meu computador e eu vi 5 vezes a abertura seguida da minha proposta, o link que eu mandei de proposta. Eu nunca mando um anexo, eu sempre mando a minha proposta com um link. O que aconteceu? 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, peguei e liguei para o cliente. Oi fulano, tudo bem?
Pô, Renata, eu estava agora pensando em você, estou com a sua proposta na minha frente. Nossa, que coincidência! Não é coincidência e não é mágica. A gente consegue saber onde o cliente está. Se a gente usar a tecnologia a nosso favor, a gente consegue exatamente mapear em que fase ele está e a gente não atropela o nosso cliente. Então é disso que a gente está falando aqui, ok? Então, entendendo a jornada do cliente com os momentos que importam. A gente divide os momentos que importam do nosso cliente em 6 fases. Então, a fase de conscientização, educação, seleção, onboarding, uso e expansão. O que quer dizer isso? Se você imaginar que o nosso cliente, toda vez que ele compra, o que ele quer? Ele quer fazer uma experiência. Ele está tendo uma experiência com a sua empresa. Então, o que ele vai fazer? Você tem que proporcionar a melhor experiência possível para que o seu cliente goste de você, continue com você, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A primeira fase, conscientização. Aí eu tenho um problema. Putz, isso está tirando meu sono. O que eu vou fazer? Eu vou começar a minha jornada como cliente. Então, eu entro na internet e começo a procurar soluções possíveis para o meu problema, para a minha necessidade. Nesse momento, é importante que você tenha um site interessante, né? Para você poder ser competitivo. Na educação, o que acontece? Ahá, existem soluções para o meu problema. Que legal! Entrei na internet, fui lá no Google, procurei e eu tinha algumas empresas que poderiam me ajudar a resolver o meu problema. Legal, como é que eu vou fazer isso? Eu começo a olhar uma série de produtos e como que eu vou escolher o produto melhor para mim? De que forma? Aí tudo vai depender do site que eu tenho, da informação que eu tenho lá dentro, conteúdo, podcast, e aí todo o conteúdo é relevante, desde que ele seja relevante. Você precisa impactar o seu cliente com valor. Não adianta fazer um artigo por fazer um artigo. Não adianta colocar um material na rede, colocar algum post no LinkedIn só para falar que você está lá. O que você está agregando de valor? Pensa nisso quando você for fazer o seu conteúdo. Quando você for divulgar alguma informação para os seus clientes. Como isso vai ajudar o meu cliente? É nisso que a gente tem que pensar. Uau! Essa é a solução para o meu problema. Nesse momento, o que vai acontecer? Eu olho para o meu cliente e eu começo a imaginar. Meu cliente entra no meu site, verificou várias soluções e olhou a minha como uma possível solução para ele. Mas, colocando numa balança entre prós e contras, ele definiu que aquele produto, o meu produto, é o melhor para ele. Nem sempre esse produto tem todos os benefícios que ele gostaria. Mas se ele colocar numa balança de prós e contras e entender que aquele é o melhor produto para mim, ótimo. É assim que ele vai escolher o meu produto como solução para ele. Boom! Onboarding. Ele comprou o produto e eu entreguei como empresa no tempo certo, no budget correto e de acordo com o que eu prometi. Parece que é óbvio e parece que é exatamente o que a gente tem que entregar, mas nem sempre isso acontece. Porque essa fase da seleção para o onboarding, o que acontece? Pode ter o arrependimento do comprador. Na hora que a gente compra um produto ou um serviço, o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai receber. O vendedor é super bom, o cara vende gelo para esquimó, né? Será que eu caí nessa furada? Então, até que eu entregue valor e mostre o impacto do meu produto ou meu serviço dentro do meu cliente, ele está em dúvida. O que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso ajudá-lo a utilizar da melhor forma possível o meu produto. Por que isso é importante? Porque se ele não achar o benefício e o impacto que você vai gerar dentro da empresa dele, ele vai embora. Porque ao mesmo tempo que ele está falando com você, lembra que a jornada do cliente, a abordagem do cliente, ela é totalmente assíncrona? Ele vai e volta diversas vezes? Ele pode muito bem estar falando com você, fechando com você, mas ele pode estar falando com outro vendedor também, com uma outra empresa. Então, se eu não entregar valor, o que vai acontecer? Eu não consigo mostrar para o meu cliente e ele vai embora. E aí acontece o temido churn, que é o cancelamento do produto ou serviço. Alcancei o impacto que eu queria aqui na minha empresa. Esse produto é legal, gostei, é isso que eu estava esperando. Essa fase acontece a mágica. Na última fase, expansão. Oh my God! Esse produto é muito mais do que eu esperava. É tudo o que eu queria e mais um pouco. Nesse momento, você simplesmente ganhou o coração do seu cliente.
ele passa a ser um vendedor junto com você. Passa a defender a sua marca, passa a falar de você e ele quer que outras pessoas tenham a mesma experiência que você. Nesse momento é fundamental eu entender é fundamental eu chegar nesse ponto. Se eu conseguir fazer isso com todos os meus clientes, isso é o céu. Isso é o sonho dourado de qualquer empreendedor. Então a gente tem que buscar esse tipo de relacionamento com o nosso cliente para que a gente mostre muito valor, para que eles queiram usar a nossa solução e mais que isso, que eles tenham uma experiência única, inesquecível, que ele queira falar para outras pessoas sobre o mesmo impacto que ele teve. Por último e não menos importante, tudo o que a gente falou é sobre a jornada do cliente, é para você dar a melhor experiência possível para o seu cliente. Quando você tem uma informação, uma jornada onde o seu cliente percebe que você deu valor, que você deu impacto na empresa dele e que ele conseguiu ter uma excelente experiência, é isso que a gente busca. A excelência no nosso atendimento dentro de todos os nossos clientes. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada.